né? Eu morei com os meus pais, e também não foi uma experiência fácil, porque eu sou uma pessoa trans e meus pais são muito fundamentalistas religiosos, assim, então já era uma outra convivência com muito atrito e que me deixava mais ansioso ainda para vir para a faculdade. Não prestei vestibular no meu último ano de ensino médio porque não estava bem de saúde mental, não estava bem da cabeça para isso. E achei que ia ser mais saudável para mim esperar mais um ano e continuar no trabalho para juntar dinheiro para vir, né? Meu nome é Jota, eu sou estudante de História, estou indo para o segundo ano de História agora, aqui na Unesp. E para vir para a Unesp, todo o processo de vestibulares foram muitas questões, né? Foram muitas partes, assim, eu acho. No ano que eu prestei vestibular, eu passei o ano trabalhando. Eu trabalhei numa fábrica durante o ano todo. Eu fiquei na fábrica uns 2 anos. Eu entrei no meu último ano do ensino médio. E fiquei até vir para a faculdade, né? Um ano depois. E eu não prestei vestibular no meu último ano. Eu escolhi não prestar nenhum vestibular porque eu não estava bem emocionalmente, psicologicamente. E eu achei que seria melhor esperar mais um ano, continuar trabalhando para juntar dinheiro para vir, para depois prestar. É, Então, nesse ano onde eu fiquei trabalhando e estudando para o vestibular, foi um ano bem ansioso, na verdade, porque foi um ano muito de expectativa, né? Era uma rotina muito monótona, um trabalho fabril, chão de fábrica, né? E, e enquanto isso, ansiedade infinita de vestibular, desse pesadelo que é fazer vestibular. E isso porque eu já tive uma oportunidade muito específica, assim, um acesso muito específico de que enquanto eu trabalhava, eu tinha condição de juntar dinheiro de fato, né? Eu morei com os meus pais, que também não foi uma experiência fácil, porque eu sou uma pessoa trans e meus pais são muito fundamentalistas religiosos, assim. Mas esse ano eu tive esse acesso de poder juntar um pouco de dinheiro durante esse ano e ir estudando. O vestibular, meu Deus, que ansiedade! Eu acho que eu nunca senti tanta ansiedade na minha vida quanto na fase do vestibular. Mas prestei pra história, mudei de ideia meio que na última hora, nos 45 do segundo tempo. Pensava em fazer psicologia antes. Decidi por história porque acho que era o que eu era mais apaixonado, assim, em primeira instância, do que psicologia. Ensinar pega muito, me influencia muito, mas em muito também de ter uma compreensão de outras perspectivas maiores, de sociedades, não só de indivíduos, né? Psicologia, embora também pegue questões sociais, o entender por que, que o Brasil é do jeito que é, com o tamanho que tem, de onde vem as minhas raízes, a minha ancestralidade, foram questões que gritaram mais alto para mim vir para a história. E depois do o processo para estudar para o vestibular também foi muito intenso, porque ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com os atritos familiares dentro da minha casa, eu tinha que conciliar com a rotina de trabalho na fábrica, que eu conciliei com a minha militância em partido comunista na cidade. Então eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo enquanto eu tinha que estudar para o vestibular. E nesse processo todo consegui estudar de algum jeito e tive outros acessos para estudar, né? De ter conseguido bolsa em escolas particulares para ter uma formação, conseguiu me direcionar melhor, assim, me preparar melhor para esse processo. Então foram realmente vários acessos que eu tive que me permitiram chegar aqui, que com certeza eu não teria chegado se não fossem esses acessos. Eu acho que a parte mais difícil, com certeza de tudo, foi esperar. Meu Deus, que agonia que é esperar sair essa porra desse resultado desse vestibular. Mas assim que saiu, eu vim o mais rápido que eu pude pra Franca, porque pra mim muito o vestibular, a faculdade era uma caixa de alforria, né? Era uma emancipação dos meus pais, era um espaço onde eu ia poder ser eu, é, expressar a minha transgeneridade, minha não binariedade, a minha partitude, foram elementos da minha vida que eu só passando no vestibular e tendo acesso a um teto longe da cidade onde eu cresci, estudando o que eu quero, eu poderia ter esses acessos, assim. E foi muito libertador pra mim, eu acho. Esse momento de, ok, consegui, passei, né? Tô vindo pra cá.
tive essas experiências, né? Eu sou uma pessoa parda que é não binária, que é não monogâmica, que é cheia de tatuagem, então questões e questões que se acumulam assim, é, que cresceu em um lar cristão, então tem essa raiz muito forte também. Sintetizar tudo isso, ingerir tudo isso para poder facilitar esse caminho para outras pessoas. Muito do que eu penso fazer agora é usar de todos os acessos que eu tenho aqui para facilitar o máximo possível esse caminho para quem vier depois. A minha meu maior local de convívio social no ano retrasado, né, ou seja, no ano antes de eu entrar na faculdade, era um chão de fábrica. Era o momento que eu tava na produção com um monte de peão de obra. Eu esperava, eu acho que fosse assim, mas é muito surreal o quão fácil é você desumanizar as pessoas de fora da faculdade quando você está dentro dela. É muito sistematizado para quem está dentro da universidade olhar para fora como um outro alheio que não tem pensamento próprio, não tem vontade própria, não tem senso crítico, não é capaz de se expressar e é alguém que a voz precisa ser lhe dada. Isso eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou, assim, embora eu esperasse, a naturalidade com que isso acontece é muito assustadora. Eu acho que ao mesmo tempo eu encontrei alguns colegas na faculdade, professores também, que foram apontando outras maneiras de se pensar, não a graduação, mas a forma de se construir conhecimento, a forma de como que a gente vai estudar alguma coisa, disseminar isso, aplicar isso, que são muito mais coletivas, que tentam pensar uma produção de conhecimento que não se pauta na academia, porque a academia é inacessível. Embora muito bonito isso, o objetivo, ok, facilitar esse caminho, lindo, maravilhoso. Mas assim, o objetivo final não tem nem que ser facilitar esse caminho, tem que ser destruir a academia. A academia, enquanto sistema, é projetada para ser assim. Ela não vai ser diferente. Não dá pra esperar que ela mude de repente porque a gente tá dentro dela, porque entraram mais 3, 20, 100 pessoas não binárias. A academia ainda é academia, ainda é uma estrutura feita para segregação. Foi criada para isso, projetada para isso e ainda executa esse papel. Eu acho que o objetivo tem que ser o reconhecimento de outras formas de conhecimento que não sejam só o produzido dentro da academia, como tão dignos quanto. O movimento hip hop, por exemplo, que a gente estava comentando antes das gravações, sendo um exemplo assim, que eu acho absurdo disso. O quanto que é um movimento cultural, intelectual, filosófico, de vida, que traz tanta coisa aqui, mas que é completamente esvaziado de toda essa complexidade, toda essa vida, toda essa corporalidade dos corpos que atravessam essas vivências para ser só uma experiência a ser dissecada e analisada dentro da academia. Porque é isso que a academia faz. É isso que ela sempre se propôs a fazer. Esse choque mostra para mim o quanto que o objetivo realmente tem que ser um pensamento de construção de conhecimento que não seja elitizado desde a raiz. Que não seja para colocar mais gente na faculdade. Sim, muito importante, maneiríssimo, quero fazer. Mas o objetivo tem que ser a gente não precisar colocar mais gente aqui dentro. As pessoas de fora também terem tanta voz quanto, terem tanto poder quanto e terem tanto acesso quanto, porque ninguém precisa dar voz para quem tá fora. Seja para as minhas colegas que trabalharam num chão de fábrica, seja para quem tá no movimento de hip hop, seja qualquer outro aspecto, as pessoas não precisam de voz, elas têm a própria voz, elas precisam de acessos. Elas precisam ter o acesso garantido aos direitos para conhecer tudo que a gente já produziu até agora, conseguir digerir tudo isso, que também é todo um processo, vai desde a educação básica para isso, para a pessoa ter a capacidade de olhar para tudo isso e tirar as próprias conclusões. Tirar das próprias conclusões, beleza, aí a gente discute depois. Aí a gente senta para conversar e constrói esse conhecimento coletivamente, sem precisar da estrutura da universidade. Não é só na academia que se encontra dignidade. Assim, humanidade e dignidade estão em todos os lugares. Eu acho que perseguir a sua paixão, por mais que seja um discurso manjado, é sobre a sua paixão é digna. Digna de ser dedicada, estudada, cultivada, trabalhada e frutificar para uma comunidade. Esse é um processo difícil pra caralho. E ao longo da história, esses direitos nunca nos foram dados. A gente conquistou todos eles.
A gente sempre foi a pedra no sapato, o incômodo, a voz que vai gritar e vai socar até a gente conseguir o que a gente precisa, até o que a gente conseguir, o que a gente tem direito. Porque assim, são pouquíssimas pessoas não binárias, principalmente, que estão na faculdade, né? Que conseguiram passar no vestibular, porque é um sistema projetado pra gente não chegar aqui.